Ô, gente, a gente vê falar muito aí, né, da corrupção que está na pauta do dia, está na mídia, todo mundo falando de corrupção, prendendo os corruptos, né, prendendo alguns corruptos, né. Temos um juiz aí que é muito valente com uma turma, mas esqueceu da outra, né, complicado. Então, alguns corruptos sendo presos, manchetes aí de todos os jornais. Mas você sabia que existe um outro crime financeiro, crime mesmo, que também é crime, e que alcança números estratosféricos que chegam a 15 vezes o valor da corrupção? O valor global da corrupção no país todo? É a sonegação de impostos, que também, como eu já disse, é crime. Eu estou recebendo aqui o Lindolfo Fernandes, que é presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, que está com uma campanha, né? Está com uma campanha exatamente alertando as autoridades. Obrigado pela presença. Alertando as autoridades para a questão preocupante, né? Preocupante da sonegação. Mas são números impressionantes. Vamos falar desses números mais especificamente. Bom, na realidade, primeiro é importante a gente dizer que a sonegação fiscal, com esse nome bonito, o sinônimo é sonegar, é sinônimo de furtar, roubar dinheiro público. E é igualzinho à corrupção. Que você tira dinheiro dos cofres públicos, rouba o dinheiro dos cofres públicos, como tira a questão da corrupção. Os números de organismos, um grupo internacional, que fez um levantamento com base nos dados do Banco Mundial, e levantou... Pode falar para aquela câmera lá, fica mais fácil. Levantou que a sonegação no Brasil é 13,4% do PIB. Isso em 2015, o PIB, que é o conjunto de tudo que se produz no país, a riqueza que se produz no ano, de 2015 foi 5,9 trilhões. Então isso representa 790 bilhões de reais. Vou repetir de novo, 790 bilhões de reais. Você não ouviu nada não, gente, é isso. Isso daria para fazer uma revolução na saúde, na educação, na segurança, na habitação. Quer dizer, nós com todos esses problemas que nós temos aí hoje. Há um levantamento também de um grupo de que a corrupção é 67 bilhões de reais. Então, isso dá 15 vezes mais do que que é roubado dos cofres públicos através da corrupção. E não tem a mesma publicidade, né? Porque a corrupção, claro, está na pauta do dia, está aí nos noticiários, o corrupto que é preso, o malvado, o algemado, aquela coisa toda, tem todo tem toda uma pirotecnia em torno, principalmente quando alguém aí, vamos dizer, um peixe grande, né? Quando vai para a cadeia um peixe grande, né? Tem toda aquele alvoroço. E a sonegação não. Nós temos, e eu quero que você fale disso, nós temos grandes empresas respeitadas no cenário nacional, inclusive empresas da nossa área de comunicação, inclusive a maior delas, né, que sonega descaradamente. Ou estou falando mentira? Não, você está falando, é a verdade. Você está falando a verdade. E essa questão, por exemplo, não é debatida, eu queria até parabenizá-los por trazer esse debate, né, porque a gente não vê esse debate porque não há o interesse do poder econômico. O poder econômico se apodera, entendeu, do Estado de um certo jeito que você muda governo, passa governo, continua do mesmo jeito. E a sonegação é o seguinte, os mecanismos, os dados, isso existe. O que nós precisamos é de vontade política, não é conhecimento técnico e tudo isso. Uma série de levantamentos a respeito disso. E isso não é debatido na mídia, na imprensa, porque isso vai atacar justamente esses grandes grupos, inclusive bancos, da área da comunicação, as mineradoras, e vai por aí afora. Mexer com os interesses de gente poderosa. Porque no Brasil é o seguinte, nós temos também, uma das coisas que nós precisamos alertar para o pessoal, porque às vezes existem algumas mentiras, por exemplo. Primeiro, nós não temos a maior carga tributária do mundo. Nós somos... De 28 países selecionados da OCDE, nós somos o 19º. Segundo, que empresário paga tributo. Quem paga tributo é o trabalhador, o consumidor na ponta. Por que isso? Porque nós temos uma carga tributária regressiva e indireta. Regressiva porque paga mais os que ganham menos. Ou seja, o pobre paga mais. Penaliza os mais pobres.
indireta, porque quem paga é o trabalhador na ponta. Toda vez que você, trabalhador, consumidor, compra uma mercadoria na frente, ali já está embutido os tributos. Se o empresário não recolhe, ele está sonegando dos cofres públicos, ou seja, ele está furtando dos cofres públicos um dinheiro que o trabalhador... O pequeno consumidor não tem como sonegar, né? Não tem como. Pagando. Você não pode sonegar seu tributo na conta de luz, por exemplo. Isso, foi bem colocado, essa questão das contas de luz, que é uma campeã de tributação. Em Minas Gerais, nós temos um tributo estadual chamado o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços. Esse tributo é o maior do Brasil. A alíquota eles falam que é 30%, mas tem uma jogadinha, porque o imposto incide sobre imposto, então dá 46% do valor da conta de luz. Quer dizer, 46% da conta de luz dessa aqui que nós todos conhecemos, né? Isso. 46%. Mas a metade da sua conta de luz, meu amigo, é imposto. Isso aqui é fácil, é só qualquer um quiser conferir, o consumidor quiser conferir, é só ele olhar, porque tem aqui, ó, tarifas aplicadas sem impostos. Pegando o valor, pegando o total aqui, dividindo pelo consumo, ele vai chegar nos 75% por só 4 tributos. Mas voltando aos grandes sonegadores, eu particularmente achei de uma hipocrisia inominável aquela história da Fiesp, que levantou a bandeira do impeachment, que levantou a bandeira da moralidade, do combate à corrupção. Exatamente a Fiesp que abriga os maiores sonegadores desse país. Né? Que abriga os maiores sonegadores, os sonegadores de muito dinheiro. E completando a minha colocação aqui, eu queria dizer o seguinte: a sonegação é crime, e é um crime que deveria ser hediondo, porque quando você sonega, o dinheiro que você sonega deixa de ir, como você falou, para hospitais, para as estradas, para as escolas, para a habitação, enfim. Né? Deveria ser crime hediondo, e todo mundo acha normal, barriga, joga para frente. E não sei se, recentemente, quer dizer, nós acompanhamos aí uma manobra de alguns políticos de tentar perdoar, anistiar o Caixa 2. Aí nós precisamos explicar também para o telespectador o que é o Caixa 2. O Caixa 2 é um dinheiro sonegado, dinheiro não declarado. Dinheiro não declarado é o dinheiro ilícito, é o dinheiro da sonegação. Então, eles tentaram essa manobra, mas aí veio a opinião pública e acabou alterando. Quer dizer, ao invés de nós buscarmos leis mais rígidas para combater a sonegação, entendeu? E penalizar, porque o sonegador, ele vai medir a questão do risco, a percepção do risco. Se houver punição, ele sonega menos. Não tendo punição, ele vai sonegar mais, porque vai valer a pena sonegar. Então está precisando ter ações exemplares, leis mais rígidas para combater a sonegação. Então, veja a cara de pau deles de chegar ao ponto de que o Caixa, legalizar o Caixa 2. Legalizar a sonegação. Legalizar a sonegação. Recentemente também teve um ministro aí das Relações Exteriores, estava com um projeto de pegar o dinheiro da dívida ativa, que é o dinheiro da sonegação, e transformar em títulos para negociar no mercado. Então você vai legalizar também o produto do crime. Tá? E você colocou muito bem, a sonegação, ela tira dinheiro da educação, da saúde, poderia salvar vidas, da questão da habitação. Tá? Então, quer dizer, isso que tem que ser levantado pela sociedade, debatido, porque o Estado de Minas está falando aí dos déficits e tudo mais, né? Mas ele não está fazendo as políticas públicas que precisavam ser feitas para poder combater a sonegação. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Minas Gerais um quadro de 2.100 auditores, nós estamos 11 anos sem concurso público. Ao invés de fazer concurso público, ele mandou um projeto de lei para fazer uma reforma administrativa, reduzindo os 2.100, que são poucos, você fazendo uma relação com os países, França, esses países mais desenvolvidos, os países da Europa e dos Estados Unidos. Ele cortou 633 cargos para fazer, quer dizer, cargos vagos. Caso de auditores fiscais. De auditores fiscais. Pra você ter uma ideia, 601 auditores autuaram em 2015 4,7 bilhões de reais. Isso dá uma média de quase 700 milhões por cada um. Então, o auditor fiscal, ele é investimento e ele traz retorno, mas é um negócio que incomoda, como incomoda o financiador de campanha, incomoda o poder econômico, não há interesse do governo de equipar melhor a máquina para combater a sonegação. Aí o que ele vai fazer?
Os grandes contribuintes, eles se organizam e não pagam, tem benefícios fiscais, que é outro negócio que nós precisamos falar aqui também, da questão dos benefícios, que é dar dinheiro para empresário, para engrossar lucros de empresário, que eles ainda só negam, ainda tem ainda os benefícios fiscais. Né? Quer dizer, eles se organizam, não pagam nada, e acaba o trabalhador e o consumidor que não se organiza, acaba pagando a conta de quê? De 70% da conta de energia. No cupom lá, que pega da gasolina, do combustível. Tudo, né? A gasolina também é altíssima, a carga tributária sobre ela, no telefone. Pra você ter uma ideia, o ICMS, que é o maior tributo estadual, 42%, 43%, é em cima de 3 setores. O cidadão comum está bancando os grandes sonegadores. Então, é energia elétrica, combustível, telecomunicações e tudo. Então, assim, é preciso que a gente faça esse debate e que mobilize a sociedade para a gente tentar reverter esse quadro. Porque hoje, o nosso sistema tributário, que deveria ser uma forma de inclusão social, ele é uma forma de exclusão social, justamente por causa da injustiça tributária, por causa da sonegação fiscal e desse sistema, esse modelo econômico perverso que nós temos hoje no Brasil. E um governo frouxo, historicamente frouxo, né? que convive amistosamente, vamos dizer assim, com a sonegação. Né? Entra governo, sai governo, ninguém realmente resolve o problema. E isso é um ponto que deve ser. Nós precisamos também de uma reforma política, porque quem está financiando justamente os políticos, a maioria, quer dizer, é o poder econômico e o poder político, o poder econômico que está onde abarca os sonegadores. Então, não vai ter, na realidade, nenhuma reforma nesse sentido se nós não mudarmos esse modelo, esse sistema político nosso, para poder, essa questão do financiamento de campanha, e a confusão tudo para a gente fazer, para que a gente possa fazer as reformas que atendam os trabalhadores, que atendam a sociedade, principalmente a população mais carente que necessita do serviço público. Ok, eu quero cumprimentar o Sindifisco pela campanha, que eu acho da maior importância, né, para levar esse esclarecimento realmente à população do que é a sonegação, dos danos que ela causa, de como é nociva para a sociedade a sonegação. E foi um recado para você que vai para as ruas, para as manifestações, levar o seu cartaz, né, protestar aí contra isso ou aquilo. Não fale só de corrupção, não. Inclua lá no seu cartaz sonegação. O pato da sonegação. O pato da Fiesp é o pato da sonegação. Então inclua no seu cartaz aí também a sonegação, que é 15 vezes maior do que a corrupção. Né? Que é 15 vezes maior do que a corrupção. Então muito empresário aí fazendo pose de bonzinho, pedindo transparência, pedindo moralidade na coisa pública, são os piores, são aqueles que estão praticando a sonegação descaradamente. Obrigado, querido. Obrigado pela sua participação.